Muito boa noite. Eu só estou aqui para dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria muito grande para a Ciência Viva, para toda a equipa do Pavilhão do Conhecimento, receber aqui esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E por isso quero cumprimentar o Nuno Garopa, que é o Presidente do Conselho de Administração, o David Lopes, fazemos-lo assim de uma maneira muito informal, e cumprimentar também a Susana Norton, portanto são as pessoas da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e queremos agradecer-lhes muito terem escolhido o Pavilhão do Conhecimento de Ciência Viva para o lançamento do livro do David Marçal, com a apresentação do Jorge Buesco. Já são da casa, vêm cá muitas vezes, e o que é que nós faríamos aqui sem os investigadores? Nada. Portanto, o nosso trabalho, o trabalho da Ciência Viva é feito porque existe ciência em Portugal, porque existem investigadores que não só fazem a ciência, como escrevem sobre o que fazem e escrevem para o público. E, por isso, este livro hoje dá aqui a luz do dia ou a luz da noite neste nosso espaço. Dizer que ainda é mais gratificante para nós ser hoje neste dia, porque é a nossa noite dos professores. E, portanto, queria cumprimentar todos os professores que estão aqui e os que estão aí nas salas positivas, porque já sabem que a esta hora e a partir de agora está tudo a acontecer no pavilhão, em todas as salas. E, portanto, estão aqui para ouvir, discutir sobre o que é isto da pseudociência. Devo dizer que este convite que a Fundação fez é tão bonito que parece um convite de ciência viva. Bom, é lindíssimo e, de facto, é interativo, porque se pusermos a mão aqui numa das nuvens, o que aparece por baixo é cultura científica. Portanto, de facto, o maior antídoto para a pseudociência será, se calhar, a cultura científica, e é nisso que todos nós trabalhamos, todos nós que estamos aqui e que estão nas escolas, nas instituições científicas, nos museus, nos centros de ciência. Há aqui uma professora que me ofereceu isto, disse que eu gostava destas coisas, e gosto. E isto é porque hoje é uma noite muito especial também. É a noite dos doces ou travessuras. E, portanto, hoje também no fim temos doces. As travessuras começam mesmo agora. Obrigada. Boa noite a todos. Queria começar em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos a agradecer as amáveis palavras da Rosália Vargas, Presidente do Pavilhão do Conhecimento, e queria também agradecer desde logo ao autor do livro e a quem vai aqui apresentar e discutir o tema da pseudociência, o Jorge Buesco. As regras do jogo são também as habituais nestes encontros, 20 minutos para o Jorge, 20 minutos para o David. O tempo não é pseudociência, portanto vai estar cronometrado. E, certamente, porque não estão aqui para me ouvir a mim, mas para ouvir a eles, passo já a palavra ao Jorge. Ok, muito obrigado, e muito obrigado pelo convite, que era absolutamente irrecusável na noite de Halloween vir discutir pseudociência ao Pavilhão do Conhecimento. Aliás, quando a Susana me dirigiu o convite, eu disse logo, Halloween, ok, contem comigo. Eu gostava de começar por dar os parabéns ao David Marçal, que é a primeira pessoa em Portugal que escreve de uma maneira estruturada sobre estes assuntos e que dedica tempo e atenção, e quem sabe, quem escreve, quem faz divulgação de ciência sabe que estas coisas não se fazem nos tempos livres, é preciso ler muito, estudar muito, acompanhar as coisas e grande dedicação. Portanto, havia algumas coisas dispersas. Havia aquilo que havia em Portugal, era essencialmente traduções, um livro fantástico do Carl Sagan, do Carl Sagan sobre, para mim, o melhor dele, portanto, o título é Os Demónios, o Mundo Infestado de Demónios, que para mim é o melhor livro dele, e curiosamente dedicado à pseudociência, não dedicado à astronomia, que é aquilo que a gente conhece mais dele, mas dedicado à pseudociência.
E, portanto, gostava de dar os parabéns ao David Marçal, porque, de facto, é o primeiro texto em Portugal que aborda esta questão. Ora bem, eu gostava de dar fazer aqui uma espécie de introdução geral, e depois o David provavelmente falará sobre casos mais específicos e concretos, mas para as pessoas que estão de fora, talvez não seja evidente qual é que é a distinção entre ciência e não ciência. A pseudociência é a não ciência que se quer fazer passar por ciência. É importante saber o que é o conhecimento científico de facto. Ora bem, eu enquanto cientista praticante, e até já escrevi isso, eu acho que a melhor definição, a definição até pragmática é do Popper, que o David refere também, que é o critério de falsificabilidade. Uma teoria científica não pode fazer apenas afirmações, por muito certas que estejam. Fazer afirmações certas não é uma característica da ciência. Eu posso dizer que Mozart é belíssimo, mas isto não é uma afirmação científica. Portanto, é preciso uma teoria para ser conhecimento, para constituir um corpus de conhecimento científico, tem de fazer previsões. Essas previsões têm de ser testáveis. Em particular, as previsões que se fazem têm de deixar aberta a possibilidade de ser falsas. E, portanto, nós depois vamos fazer uma experiência, vamos perguntar à natureza, olha lá, isto, que esta previsão que a teoria faz, é verdadeira, verifica-se ou não? E a resposta não depende de nós. Está nas mãos da natureza. Se aquilo se verificar, a teoria, eu ia dizer que a teoria é verdadeira, não é. Isso é um segundo ponto que eu já vou abordar. A teoria pode ser verdadeira. Se a previsão feita pela teoria não se verificar, então lamentamos, era uma ideia bonita, mas é pipoca ao chato lixo. Bom, o segundo ponto que eu ia dizer era, quase que me escapou a boca para a verdade, uma teoria científica nunca se pode demonstrar que é verdadeira. É curioso porque nós temos no nosso imaginário a ideia da ciência como o domínio da certeza, das certezas absolutas, de certeza que, pelo contrário, a ciência é o domínio da dúvida. Eu nunca consigo demonstrar que uma teoria científica nunca se pode demonstrar que é verdadeira. O critério de falsificabilidade permite-me dizer quando é que uma teoria é falsa. Mas, se ela fizer uma previsão certa, e outra certa, e outra certa, e outra certa, e 20 certas, eu não posso afirmar que à 21ª aquilo tudo caia como um baralho de cartas e eu tenha de voltar, de refazer a teoria. Já aconteceu. Aconteceu muitas vezes. Acho que o exemplo mais forte de todos foi uma teoria científica que teve 250 anos de solidez. Toda a gente acreditava naquilo, ninguém era capaz de duvidar da justeza da teoria, e foi preciso um Einstein para trazer as bases para a infirmar. Foi a mecânica de Newton. Durante 250 anos a mecânica de Newton era, essencialmente, a mecânica clássica, era a explicação global do universo. Não havia outra coisa. Até que, enfim, e foi confirmada sobre isto, por aquilo, com os fluidos, com a mecânica dos fluidos, com os sóis, os planetas, etc. Tudo. A mecânica em cima da... E, portanto, acho que nunca houve, talvez a mecânica quântica, mas tirando a mecânica quântica, nunca houve uma teoria científica tão bem testada quanto a mecânica de Newton. Bom, a verdade dos factos é que, no virar do século XIX para o XX, apareceu um senhor, já tinham aparecido muitos, mas, como eu vos digo, era sempre naquela estratégia de eu sou um gênio, tenho aqui uma teoria que faz as mesmas previsões do que a de Newton. Faz as mesmas previsões e não diz nada de novo. Então, desculpe lá, não pode substituir a de Newton. Se não é falsificável, faz exatamente as mesmas previsões, não dá. Desculpe lá, vá desenhar outra. Em 1905 houve um senhor que desenhou outra entre 1905 e 1916, que foi o Einstein. A teoria da relatividade dele era uma nova mecânica, é uma nova mecânica e fazia previsões falsificáveis. Ele previa que as duas previsões mais críticas na teoria do Einstein foram a precessão do periélio de Mercúrio, que não se compreendia. Havia ali um erro que a mecânica newtoniana não explicava. E ninguém percebia porquê, mas pronto, era um erro num periélio de Mercúrio, olha, paciência. E a mecânica do Einstein previa isso exatamente. E, portanto, permitia acabar com esse erro.
Portanto, aparentemente seria melhor. Mas será que conseguia fazer uma previsão de um fenómeno que não se tivesse verificado e que depois, e que fosse genuinamente diferente? Bom, conseguiu. Conseguiu, e esse fenómeno foi, com a relatividade generalizada, a deflexão dos raios de luz pela gravidade. E esse fenómeno foi observado, foi previsto em 1916 e observado no eclipse em São Tomé e Príncipe e no Brasil em 1919. Portanto, ali temos uma previsão específica que permite distinguir a mecânica de Newton da mecânica de Einstein. E, portanto, permite dizer, sim senhor, então o Einstein tem razão, a mecânica de Newton, bem, a mecânica de Newton não é para deitar para o lixo, porque a mecânica de Newton é esta de todos os dias. Mas a mecânica de Newton não explica tudo e tem de ser refinada. A mecânica de Einstein não infirmou a mecânica de Newton, é uma generalização a casos de grandes velocidades e de grandes massas. Portanto, digamos assim, aquilo que eu queria dizer é isto que caracteriza uma teoria científica. Tem de ser falsificável, tem de fazer previsões que a permitam distinguir do resto dos conhecimentos aceitos. Ora bem, isto significa que nós, os cientistas, somos revisionistas. Nós somos revisionistas por natureza. Nós não achamos que estamos da posse da teoria final do mundo, do universo e de tudo o resto. Não, pelo contrário. Aquilo que nós temos, e temos a certeza, que são teorias muito boas, que explicam certos domínios da natureza, mas que têm também o seu domínio de validade e que provavelmente de certeza que vão ter de ser, mais tarde ou mais cedo, revistas por outras coisas que as reelaborem. E, portanto, nós somos, quer dizer, é curioso, ao contrário do que a imaginação popular acha, nós, cientistas, somos, por um lado somos céticos, não aceitamos as coisas à primeira, somos céticos porque temos esta experiência, não é? Vivemos não no reino da certeza, mas da dúvida, duvidamos das coisas, quer dizer, não temos certezas absolutas, sabemos que aquilo que podemos afirmar é isto, mais do que isto, não sei. E, finalmente, somos revisionistas, estamos também abertos a coisas novas. Podem acontecer coisas novas amanhã, não sabemos, pode ser, não sabemos, não sabemos se... Ora bem, isto para situar um bocado o contexto aqui do que é que distingue ciência de não ciência. A pseudociência, que é aquilo que estamos aqui hoje a discutir, é uma coisa diferente, no seguinte sentido. É não ciência que se faz passar por ciência. Portanto, é um tipo de... Eu ia dizer conhecimento, mas acho que nem posso dizer conhecimento. São ideias, teorias, mais ou menos bem ou mal coladas, que depois se reclamam do prestígio de conhecimento científico, não sendo falsificáveis. O David certamente irá ter alguns exemplos para contar, mas a homeopatia, ou as medicinas alternativas, ou a acupuntura, ou essas coisas todas, não fazem previsões falsificáveis. O acupuntor diz que, bom, se eu pressionar estes pontos com agulhas e tal, é possível que a dor passe. Bom, mas também é possível que não passe. Quando é que passa, quando é que não passa, qual é a probabilidade de passar, não sabemos. Depois, há outras, nestas questões das medicinas alternativas, há outra coisa que vem ainda mais confundir as coisas, que o David explica isso de uma forma muito engraçada, o efeito placebo. Quando nós falamos de efeito placebo, a maioria das pessoas, eu não vou explicar, acho que vale a pena explicar, David, que é... Bem, o efeito placebo explica-se facilmente. Se tiver um senhor à minha frente, se eu estiver doente, tiver um senhor à minha frente com uma bata branca, com uns óculos e com ar de médico a passar um comprimido de açúcar, e eu não souber que é açúcar, tomo aquilo e com uma certa probabilidade, acho que é 20% nas dores de cabeça, a coisa resolve-se, não é? Nas dores de cabeça é 20%, se está estudado, a probabilidade. Ora bem, portanto, o placebo é isto, é uma coisa que não tem efeito nenhum, ter efeito por sugestão. Às vezes as pessoas pensam, por sugestão, então está tudo na mente. Não, não está. Não está na mente. Curiosamente, está em todo o corpo. O ser humano é uma coisa global. Portanto, o que acontece, e o efeito placebo também está estudado, o David não refere aqui, mas é verdade, o efeito placebo tem gradações. Nos comprimidinhos de açúcar é uma coisa, mas é 20%, digamos, para as dores de cabeça. Mas quando ele é mais invasivo, o efeito placebo aumenta. Estou-me a picar.
Okay? Aqui eu não posso ignorar o facto de me estarem a picar. O efeito placebo, e porquê que ele atua? Não está na minha mente apenas. O efeito placebo atua porque eu, estando a ser picado, há uma série de neurotransmissores que são disparados, as hormonas, as adrenalinas, as epinefrinas, não sei o quê, e muitos dessas hormonas são opiáceos. E esses opiáceos têm um efeito, como a gente sabe, os opiáceos têm um efeito de parar a dor. Portanto, e curiosamente, o efeito placebo da acupuntura tem efeito, genuinamente, um efeito fisiológico sobre a dor. Agora, obviamente, todas aquelas teorias da energia do corpo e não sei o quê, e os pontos da pressão e tal, infelizmente, isso pouco tem a ver com a realidade. O David dá aqui exemplos muito interessantes. Eu vou só dizer mais duas coisas muito rapidamente. Esta questão da pseudociência pode-se achar que é, como é que eu ia dizer, que é uma espécie de curiosidade, uma ociosidade intelectual, a gente estar aqui a discutir o que é ciência, o que é que não é e tal, e pronto, metemos aqui num catálogozinho, um fecheiro, isto é, isto não é, pronto, ficamos contentes e vamos para casa. Ora bem, isso não é assim. Estas coisas têm consequências muito, muito sérias. Eu vou dar um exemplo real, que foi nos Estados Unidos no final dos anos 90. Isto foi um artigo médico que apareceu no Lancet. Descobriu-se que no Louisiana, acho que foi perto da região de New Orleans, o cancro da mama na etnia preta era 3 vezes mais mortal, tinha uma mortalidade 3 vezes superior à média da população. Que era uma coisa estranha. Começou-se a tentar perceber porquê e tal. Então, a hipótese óbvia, a incidência deve ser maior. Estranhamente percebeu-se que a incidência do cancro da mama não era maior. Era igual à média da população. Só que as senhoras morriam 3 vezes mais do que a média. O que é que acontecia? Bom, depois de se andar muito a estudar esta coisa durante muito tempo, chegou-se à conclusão que as senhoras da etnia negra, dentro do seu digamos, relacionamento social, fazia parte irem primeiro a uns curandeiros e a uns xamãs e umas coisas, antes, quando se começavam a sentir mal, antes de recorrer à medicina tradicional. O que é que acontecia? Só para aí, um ano depois da doença declarada, se perceber que havia ali qualquer coisa grave que não passava com mesinhas, é que iam a uma consulta no hospital. Como imaginam, uma doença como o cancro, um ano de atraso, é uma coisa literalmente mortal. Portanto, a mortalidade, chegou-se à conclusão que a mortalidade aumentava para o triplo, não por causa da incidência, mas porque as senhoras iam muito mais tarde ao médico, ser seguidas para o hospital. Portanto, estas coisas podem ser muito graves. Como segundo exemplo, espero que o David refira isto, entre nós foi há pouco tempo regulamentadas as profissões de, como é que era, David? Homeopata, naturopata, acupuntor, quiroprático, essas coisas todas. E a gente pode pensar, ai, que bom, foi regulamentado. Ainda bem, para não ficarem, não ser uma coisa de vão de escada. Mas estas coisas são um pau de 2 gumes. Porque, reparem, se são regulamentadas, há um efeito imediato. A partir deste momento, a partir de hoje, provavelmente, a partir de há 15 dias atrás, estes senhores, homeopatas, naturopatas, qualquer coisa opatas que estejam regulamentados no Diário da República, passam recibos e esses recibos descontam automaticamente no IRS. Ou seja, nós, quando entregarmos a nossa declaração de IRS, quando estivermos a fazer, as pessoas que tiveram consultas destas encontram isto, declaram isto como despesas de saúde. E nós todos vamos suportar esses custos, as despesas de saúde, ou seja, financiar isto como sendo parte, como sendo uma despesa de saúde legítima. Eu pessoalmente fico chocado. E mais do que isto, quer dizer, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer daqui para a frente é que o próximo passo, já não é só questão fiscal, o próximo passo é a comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde. O David, de certeza, que vos vai explicar o que é a homeopatia. Basicamente, a homeopatia é beber água, eventualmente com comprimidinhos de açúcar. Portanto, nós estamos na iminência de daqui a pouco tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, pouco tempo, chegamos ao próximo passo, que é termos o nosso Sistema Nacional de Saúde, que está a cortar as comparticipações a todos os medicamentos da medicina científica, estar a comparticipar a água vendida a, quanto será, 30 euros por litro, lá pelos homeopatas. Portanto, evidentemente, enquanto cidadão, isto não significa que as pessoas vão morrer,
Mas, enquanto cidadão, isto é uma coisa que me revolta bastante. Não posso encarar isto de ânimo leve. Bom, portanto, infelizmente parece-me que o passo seguinte para estas terapias alternativas e, espero que o David mostre porquê, ineficazes, é nós começarmos a pagar. Bom, eu teria mais algumas coisas a dizer, mas como infelizmente me alonguei um pouquinho, vou ficar por aqui. No entanto, há aqui uma coisa que eu me esqueci a propósito do efeito placebo, ainda é mais impressionante. Isto foi um estudo que saiu no ano passado no New England Journal of Medicine. Eu tive conhecimento disto, parte boa das redes sociais, tive conhecimento disto pelo Facebook. Não acreditei, claro, e fui ver, e de facto isto é real. Foi um estudo de dois médicos, de uma equipa de médicos finlandeses, que testaram, a propósito do efeito placebo ser diferente consoante o tipo de coisa de intervenção que se faz, fizeram operações com um grupo grande, 150 pessoas, operações ao menisco falsas. Quer dizer, fingiam que faziam uma artroscopia, metiam lá umas coisinhas e não faziam nada. A verdade é que eles obtiveram resultados extraordinários. Essas cirurgias falsas tiveram uma taxa de recuperação das pessoas a quem foram feitas da ordem dos 80%, por mero efeito placebo. Portanto, enfim, não se pense que o efeito placebo, quando o David falar do facto de a gente exigir aos medicamentos um efeito superior ao do placebo, é por causa disto. Os placebos funcionam. O efeito placebo é real. E, portanto, nós temos que precaver contra isto. Pronto, e eu vou acabar, novamente, dando os parabéns ao David Marçal por este livro, por desmontar aqui estas coisas. Permitam-me só um pequeno reparo. Eu gostava de ter visto aqui mais algumas coisas relacionadas com digamos assim, os fenómenos psíquicos, essas coisas assim. Eu acho que seria o próximo passo, David. De resto, gostei muito e, pronto, queria te dar os parabéns. Muito obrigado, David. Muito obrigado. Eu aproveito a deixa para agradecer os parabéns e para os devolver em forma de agradecimento ao Jorge Buesco pela sua disponibilidade para apresentar o meu livro, uma disponibilidade que muito me honra como leitor de longa data de vários livros cujas obras já me serviram de referência para vários projetos, nomeadamente para vários textos dos cientistas de pé. E portanto, é uma honra e um grande privilégio ter o Jorge Buesco como autor, de qual sou leitor e que admiro, a apresentar o meu livro e agradeço essa disponibilidade. Queria agradecer também, naturalmente, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, em primeiro lugar à pessoa do António Araújo, que me fez o convite para escrever este ensaio, e também, naturalmente, ao Nuno Garopa, por estar aqui e por estar a representar a Fundação, e a toda a equipa da Fundação, desde a equipa editorial à equipa de comunicação, que tem feito um trabalho notável à volta deste livro. E, naturalmente, ao Pavilhão do Conhecimento, a começando pela sua Presidente, Rosalia Vargas, que me fez o desafio e o convite de apresentarmos aqui o livro, que é sem dúvida o sítio certo, o Pavilhão do Conhecimento, e também a toda a equipa incansável e que fez um grande trabalho e um esforço inestimável para em pouco tempo tornar possível esta sessão com algumas surpresas que em breve terão conhecimento. Quero também agradecer aos membros da comunidade cética portuguesa. Penso que não está aqui hoje nenhum, ou está? Penso que não está, mas os membros da comunidade cética portuguesa foram um fórum de discussão com quem eu troquei várias vezes ideias acerca deste livro, nomeadamente à Diana Barbosa, ao João Monteiro, ao Marco Filipe e à Leonora Brantes. Também quero agradecer aos investigadores que reviram partes deste livro, nomeadamente à Sofia Guedes Vaz, que está aqui sentada, que reviu a parte sobre alterações climáticas, à Sónia Negrão, que não está aqui sentada, mas que está sentada numa universidade na Arábia Saudita
e que reviu a parte relativa aos organismos geneticamente modificados. Ao meu amigo Alexandre Campos, médico, que reviu os assuntos médicos e a quem tenho alguma tentação de perguntar, sendo neurocirurgião, se, para além da operação ao menisco, se uma operação placebo ao cérebro para remover talvez um tumor cerebral, se também podia ter igual sucesso na taxa de recuperação dos pacientes. Também queria agradecer a outro amigo de longa data, que é o naturopata Bruno Gonçalves, um amigo que aceitou discutir comigo o conceito de produto natural na perspectiva dos naturopatas, aceitou este diálogo aberto e franco, mesmo sabendo que não era para boa coisa, na perspectiva dele. Quero agradecer à Joana Lobo Antunes pela revisão do texto e pelo apoio nas questões farmacológicas relacionadas com a farmácia. Ao Carlos Filhais, também grande amigo de longa data, que reviu o texto todo e me deu os bons conselhos. E também quero agradecer a todos os presentes e a todos aqueles que não desistem de promover a cultura científica, entre os quais destacam os professores, inevitavelmente. Portanto, quero-vos agradecer a todos os que não desistem, ao pavilhão, à Fundação, aos professores, aos divulgadores de ciência e todos os que não desistem de promover a cultura científica. E agora levanto-me. E agora a segunda parte da minha intervenção, eu gostava que fosse um pequeno jogo, uma pequena interação convosco, para as quais tem estas nuvenzinhas, que têm um lado cor-de-rosa e um lado preto. Portanto, eu vou-vos apresentar aqui algumas perguntas que vos proponho para discussão. E peço-vos, são perguntas, portanto, se concordarem com a pergunta, se quiserem responder sim, peço-vos para mostrarem o lado cor-de-rosa, o lado rosa da vida. Se por acaso não gostarem, peço-vos que mostrem uma nuvem negra. E espero que e depois eu comento, a seguir intercalo algumas perguntas com comentários, mas tentarei manter os meus comentários relativamente breves, para no final abrirmos a discussão e todos discutirmos estes temas. Eu posso pedir a primeira pergunta? É isto? Eu vou ler. As escolas públicas deveriam recusar crianças não vacinadas? Ok. Sim. Vejo muitas nuvens negras e vejo uma plateia muito dividida. Eu acho que há uma boa razão para a plateia estar dividida. Realmente é uma questão complicada. A minha resposta seria não. Não, acho que não. Acho que não devem recusar as crianças não vacinadas. Eu posso ter também portanto, a minha seria esta. Não. Se é verdade que vacinar as crianças não é uma decisão exclusivamente pessoal e que seja uma opção tão legítima vacinar ou não vacinar, como alguns partidários dos movimentos anti-vacinas procuram veicular, por uma razão muito simples. Não há nenhuma vacina que seja 100% eficaz. Portanto, uma criança não vacinada, que tenha uma doença contagiosa, pode transmiti-la a uma criança vacinada, apesar de tudo, porque não há nenhuma vacina que seja 100% eficaz. E as pessoas reagem de maneira diferente às doenças. Portanto, uma criança vacinada que é contagiada por uma não vacinada, essa criança pode ter até complicações graves e, eventualmente, até muito graves. E, portanto, a vacinação é um ato de responsabilidade social, é um ato de responsabilidade coletiva. E quando um grupo de pessoas ou um grupo de crianças está maioritariamente vacinado, todos beneficiam dessa imunidade de grupo. Portanto, a vacinação não é uma decisão exclusivamente pessoal, uma escolha pessoal. É também uma questão de responsabilidade social. No entanto, eu não defenderia, apesar disto, não defenderia uma solução tão radical como
impedir as crianças não vacinadas de irem à escola, uma vez que isso até poderia ser usado como um esquema para retirar as crianças do ensino obrigatório. Ouve-se para outra pergunta. As vacinas podem causar autismo? Ok, vejo muitas nuvens negras, vejo algumas nuvens cor-de-rosa. A resposta curta é não. Não podem. Houve um artigo científico publicado em 1998 na revista Lancet, que é uma revista médica muito prestigiada, e esse artigo indicava que haveria uma relação entre as vacinas e o autismo. Esse artigo baseava-se num estudo de casos, 12 casos de crianças, às quais supostamente teriam surgido os primeiros sinais de autismo poucas semanas após a toma da primeira dose da vacina tríplice. O artigo era completamente fraudulento, tinha inclusivamente dados falsificados. Veio-se a descobrir que os registros hospitalares não coincidiam com os dados transcritos no artigo. Veio-se a descobrir que o autor principal deste artigo, um médico chamado Andrew Wakefield, era avançado por uma companhia por uma empresa de advogados que estava a preparar um processo contra as empresas que fabricam as vacinas. E, no entanto, tudo isto demorou algum tempo a esclarecer, e durante esse tempo este equívoco foi alimentando o exército do movimento anti-vacinas. Uma série de gente que está convencida que as vacinas têm mais inconvenientes do que benefícios. Isso não é verdade, como mostra a história médica do século XX. Mostra o grande sucesso das vacinas. Queria acrescentar que os movimentos anti-vacinas não são novos. Os movimentos anti-vacinas são quase tão antigos como as vacinas. E que, paradoxalmente, os movimentos anti-vacinas resultam do sucesso das vacinas. Portanto, se temos uma doença que praticamente não existe, por que é que nos haveremos de vacinar? E posso-vos dar um exemplo de um caso que ocorreu em Zurique. Durante alguns anos, e até 1883, vigorou na cidade uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Vocês já não foram vacinados contra a varíola. A varíola está erradicada. Mas em 1883 ainda não estava. E é uma doença grave. E portanto, essa lei vigorou durante alguns anos, até 1883. Entretanto, surgiram movimentos sociais na cidade que chegaram à conclusão que a vacina não era necessária. Porquê? Porque havia poucos casos de varíola. Então conseguiram aprovar uma lei que... conseguiram revogar a lei da vacinação obrigatória. Então, nos anos seguintes, ressurgiu a varíola em força e começaram a surgir novamente mortes por varíola. Vou avançar para outra pergunta. As crianças indigo precisam de uma educação especial? Vejo muitas nuvens pretas, algumas cor-de-rosa. Diria que é quase tudo nuvem preta, mesmo assim de algumas nuvens cor-de-rosa. Por acaso gostava de saber o que é que são as crianças indigo. O que é que são as crianças indigo? Exatamente. Eu não sei se toda a gente sabe o que é uma criança indigo. Uma criança indigo é uma criança que tem uma aura de cor indigo. Não sei se sabem o que é a cor indigo. Eu não sei muito bem, mas acho que há qualquer coisa, talvez seja qualquer coisa parecida com isto. Acho que é azul. É entre o azul e o violeta. Então, uma série de mulheres a admoestarem-me não sabem que os homens têm uma distinção cromática muito pior. Se extinguirá a cor da alma. Pois, eu também acho que não é? Portanto, as crianças indigo não precisam de uma educação especial. No entanto, em 2012, o Ministério da Educação viu-se obrigado, em virtude de uma decisão de um tribunal, a reconhecer uma escola que tem como objetivo a educação específica de crianças indigo. Essa escola é a Casa Indigo, Fundação para a Formação Consciencial e Cultural de Crianças Indigo, Jovens e Educadores. Portanto, o Ministério da Educação, a atual equipa, foi obrigado a reconhecer esta escola depois de uma ordem de tribunal. No despacho do Ministério, curiosamente,
até está escrito, apesar de ser contra toda a doutrina e a posição do Ministério, em cumprimento da decisão tal, nós reconhecemos a personalidade jurídica. Foi em 2012. E esta escola, que convence certas crianças que elas têm uma aura entre o azul e o violeta, que precisam de uma educação especial, também dá formação de professores. E conseguiu dar formação de professores daquela formação que conta para a evolução curricular, para a evolução profissional. O que fez o Expresso fazer uma notícia com o título "Esoterismo pode contar para a progressão na carreira". Eu diria, não podia estar mais certo. Se há coisa que pode contar para a progressão na carreira, é o esoterismo. O Estado deve regulamentar o exercício da homeopatia? Eu vejo uma grande nuvem rosa. Eu diria que esta é quase consensual. Quase todos concordam que o Estado deve regulamentar a homeopatia. Eu não concordo. No entanto, o Estado regulamentou. No passado dia 8 de outubro, foram publicadas em Diário da República um conjunto de 7 portarias que regulam várias terapias alternativas, nomeadamente a naturopatia, a fitoterapia, a acupuntura, a homeopatia, a quiroprática, a técnica de medicina tradicional chinesa, fitoterapia, são 7. Eu discordo. E discordo porque esta regulamentação, que é o culminar de um longo processo que começou em 2003 e que também teve uma passagem pelo Tribunal, significa conferir um argumento de autoridade adicional à homeopatia. Portanto, a homeopatia é uma medicina que funciona tão bem como aquele jarro de água que está ali em cima da mesa. Isto porque os remédios homeopáticos são preparados a partir de uma tintura-mãe, que é uma substância que pode ser qualquer coisa, mesmo qualquer coisa, não interessa, e há de facto muitas coisas, como abelhas esmagadas, leite de cadela, raízes de ervas venenosas, pode ser mesmo qualquer coisa. Mas não interessa o que é, porque depois essa qualquer coisa vai ser diluída sucessivamente. Portanto, pega-se numa gota dessa qualquer coisa e dilui-se em 99 gotas de água. Dá-se 3 pancadinhas, tira-se novamente uma gota e dilui-se novamente em 99 gotas de água. E repete-se isto 30 vezes. Como devem imaginar, o que sobra no final é água, e bastante pura. Mas os homeopatas vendem-na muito cara. Sei que a água pura vale muito dinheiro, ou vale muito, tem muito valor, mas talvez não valha assim tanto como os remédios homeopáticos. E a homeopatia, nos ensaios clínicos, e depois esta água é escorrida para umas bolinhas de açúcar, e isto são os comprimidos homeopáticos. Portanto, os comprimidos homeopáticos são essencialmente água e açúcar. E por isso, nos ensaios clínicos, comportam-se como o que são. Água e açúcar. Portanto, comportam-se como placebos. Normalmente, no ensaio clínico, nós comparamos o efeito de um tratamento em teste com outro, que é, se for um comprimido, de um comprimido em teste, com outro exatamente igual, a mesma cor, o mesmo tamanho, com a diferença de que não tem o princípio ativo. Os remédios homeopáticos são equivalentes ao placebo que se usa para comparar nos ensaios clínicos. Portanto, a homeopatia não tem provas que funciona. O que tem, e a razão pela qual muitas pessoas acreditam que funciona, é uma série de argumentos de autoridade, nomeadamente a sua venda em farmácias, nomeadamente a sua regulamentação agora, nomeadamente o facto de ser uma especialidade médica reconhecida noutros países, mas nada disso substitui as provas científicas. Portanto, eu acho que o Estado não deve, apesar de ter feito, regulamentar a homeopatia. A homeopatia deve ser ensinada nas universidades públicas? Agora já vejo mais nuvens negras.
Eu acho que não, como é evidente. Eu acho que as universidades públicas, nomeadamente as faculdades de farmácia, não devem ensinar a pseudociência e a homeopatia é pseudociência. No entanto, tive conhecimento recente que a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa oferece um curso avançado em homeopatia. Eu penso que não há justificação para isso e penso que é um erro tremendo. Talvez possa argumentar que existe procura por esse tipo de formação ou que existem pessoas em farmácias que dispensam medicamentos homeopáticos e que talvez pudessem precisar de uma formação em homeopatia. Eu discordo inteiramente dessa linha de argumentação. As faculdades não podem ir atrás das farmácias, nem do Infarmed. As faculdades, como organizações gestoras de conhecimento, têm que ser elas a liderar os processos e quem tem que ir atrás das faculdades é o Infarmed, são as farmácias e não o contrário. Porque se tivermos como critério a procura, a Faculdade de Farmácia também poderia ensinar talvez um curso sobre poções mágicas ou sobre Reiki. É verdade que uma conhecida marca de iogurtes foi condenada por publicidade enganosa? Quem já leu o livro tem que responder que sim. Pois, claro. Isto é batota. Uau! Todos leram o livro. Tantos cor-de-rosas! Vocês confiam mesmo nos vossos iogurtes? O que é que ele disse? Confio mesmo. Mas é verdade. A Danone foi condenada em vários países desde 2009 por causa da publicidade aos seus iogurtes Actimel e Activia. Os iogurtes têm bactérias especiais daqueles que dão direito a nome no rótulo. E a Danone fazia alegações de que essas bactérias, chamadas probióticos, tinham aplicações de medicina preventiva. Nunca conseguiu provar essas afirmações. E, aliás, se repararem, a publicidade da Danone mudou. Neste momento a Danone já não diz que o Activia regula o trânsito intestinal. Já diz uma coisa muito mais ambígua, qualquer coisa como barrigas felizes. Os produtos naturais não têm riscos para a saúde? Os produtos naturais não têm. Não tem. Portanto, a gente deve Isto agora é responder sim dupla ou não. negação. Agora É dupla negação. Isto é dupla negação. Temos aí o problema da dupla negação agora. Como? Temos que dizer não à pergunta que não tem. É que a pergunta estava na negativa. Sim. Exatamente. Como é que está a pergunta? Não têm. Pois, não tem risco. Os produtos... Ok, vamos... não têm riscos para a saúde. Podemos manter a pergunta como está, para não ser confusos. Portanto, quem acha que os produtos naturais... pronto, está confuso. Quem acha que os produtos naturais... Ok, vamos fazer a pergunta ao contrário. Vamos fazer tem. Os produtos naturais têm riscos para a saúde? Sim, não. Sim. Portanto, têm riscos para a saúde? Sim. Estamos de acordo. Realmente os produtos naturais têm bastantes riscos para a saúde. Há uma série de coisas que são produtos naturais ou derivados de produtos naturais. Os produtos naturais, ao contrário da homeopatia, têm efeitos, não é? E às vezes têm efeitos graves. Claro. Há quem argumente que se um produto natural é usado há muito tempo numa determinada medicina, que é improvável que ele seja uma droga fulminante. E é verdade. Mas nada impede que seja cancerígeno. Portanto, os produtos naturais têm realmente riscos para a saúde e não são seguros simplesmente porque são naturais. E muitos produtos naturais que são vendidos em lojas de produtos naturais para fins terapêuticos ou para fins de medicina preventiva têm os seus riscos muito mal avaliados. Portanto, não se compara minimamente à segurança que um medicamento convencional tem no mercado. Portanto, imaginem uma farmácia onde os medicamentos, não se sabe qual é a eficácia dos medicamentos e não se sabe quais é que são os riscos. Não precisam imaginar muito. É uma loja de produtos naturais. Eu deixo-vos com uma última pergunta. O ensino experimental das ciências deveria ser reforçado? Aí, pronto, ok. Eu também concordo e com esta pergunta deixo aberto o debate. Muito obrigado. Vamos então abrir o debate. Não cortei. Cortaste, pois.
Tá bem, ok. Vamos Eram ver muitas. se Eram muitas, era. haverá microfones. Eu por acaso estava assustado a pensar que era Quem um quiser, Eu nem sei quanto tempo demorei. Pois. vamos então abrir o debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, levantar-se o braço. Estamos aqui com problemas de microfone. Ora bem, Sim. Eu gostava só de, para já, agradecer muito a apresentação que tiveram e a maneira como este livro está aqui a ser apresentado desta maneira tão envolvente e apetece mesmo dizer alguma coisa, não é? E eu acho que fiquei com muita dúvida em relação à primeira pergunta, que até tivemos aqui uma pequena discussão, que era se seria permitido às crianças entrarem na escola sem serem vacinadas. E eu acho que ganhou o não. Ganhou Não é? não. Sim, penso que foi muito A mim dividido. choca-me um pouco, porque eu sou a favor da vacinação, como é óbvio, mas acho que isso é uma medida institucional, porque dizer para as crianças se inscreverem numa escola têm que ter o boletim de vacinas em dia, não é? É um dos requisitos. E então é como se fosse uma checklist. Tem o boletim de vacinas em dia, pode entrar na escola, não tem, não entra. Isso é uma medida administrativa, é importante, mas é muito mais útil, acho eu, deixar a criança entrar e então a escola cumprir a função que tem que cumprir, que é, junto dos pais, levar a que a criança seja vacinada. Portanto, eu fiquei um bocado aqui com esta dúvida. Eu posso talvez comentar e abrir a discussão se alguém quiser. É realmente um problema complicado. Se é certo que todas as crianças beneficiam de uma imunidade de grupo se a maioria estiver vacinada, também é certo que a escola é obrigatória e o ensino é obrigatório, isso é um valor em si, e que recusar a entrada das crianças porque não estão vacinadas é uma medida complicada. E se bem que se deve enfatizar, na minha opinião, a importância das crianças estarem vacinadas, esta proibição eu veria com algumas reservas. Mas já aconteceu. Há uma decisão recente de um tribunal do Estado de Nova Iorque que decidiu que as escolas públicas desse Estado poderiam recusar, se assim o entendessem, crianças que não são vacinadas. microfone, senão não se ouve. Por exemplo, eu em miúda não tinha a BCG, a doença, como é que chama? Tuberculose, tinha tuberculose na família e os meus pais recusaram que eu fosse vacinada porque haveria maior risco de contágio. Há um mecanismo das vacinas, como é que elas funcionam? E não sei se será linear a eficácia e como é que é recebida a vacina por qualquer pessoa e se isso poderá assim impor. É hoje que eu não consigo ter imunidade, por mais que depois no ensino superior tenha sido obrigada a fazer os testes e a ser vacinada, nunca supostamente ganhei imunidade. E não tenho, apesar de ter sido vacinada. Pois, nós podemos adquirir imunidade de várias formas. Portanto, uma vacina em geral é qualquer coisa, um agente que pode ser qualquer coisa relacionado com o agente que causa uma doença que serve para treinar o sistema imunitário, para ensinar o sistema imunitário a reconhecer aquele agente patogéneo. Pode ser um organismo inteiro, podem ser bactérias atenuadas, podem ser partes de bactérias, toxinas. Portanto, a grande ideia das vacinas é nós ficarmos imunes a uma doença sem nunca termos tido a doença. Claro que se nós estivéssemos centrando-nos na varíola, que é o primeiro caso está erradicada graças à vacinação e é o primeiro caso de uma vacina aplicada em grande escala e um grande sucesso, o maior sucesso dos programas de vacinação, que é a erradicação da varíola. Portanto, as pessoas que tinham varíola no século XVIII, evidentemente
até ao século XIX. Portanto, evidentemente poderiam ficar imunes se sobrevivessem. Mas a grande descoberta é que se as pessoas fossem inoculadas com uma variante da varíola mais moderada, que neste caso era a variante bovina, a variante das vacas, conseguiam adquirir imunidade à variante humana também. Portanto, conseguiam treinar o seu sistema imunitário sem nunca ter tido a doença. É claro que as vacinas, como todos os procedimentos médicos, têm riscos. Não há nenhum procedimento médico isento de riscos. Tomar um comprimido para a dor de cabeça não é isento de riscos. Mesmo tomar um comprimido de açúcar não é isento de riscos. Há intolerâncias a certos açúcares, há alguns riscos que podem ser relevantes. E também não há nenhum tratamento que seja 100% eficaz. Portanto, mas o balanço, e isto faz com estudos epidemiológicos, entre os riscos, ou seja, entre os benefícios e os custos, é um balanço claramente positivo para as vacinas. Como mostra a história médica do século XX, com a erradicação da varíola, com a praticamente erradicação da poliomielite e com a contenção de uma série de doenças que eram comuns antes dos programas de vacinação. Não sei se conhecem alguém que tenha tido sarampo recentemente, mas, portanto, é uma questão de, como é evidente, uma vacina é um tratamento que pode ter riscos. Algumas pessoas poderão ter alguma reação adversa, mas o balanço é constantemente avaliado e é francamente positivo. Eu creio que relativamente às vacinas é uma questão também de percentagem, não é? Porque se nós tivermos, sei lá, 2/3 de crianças não vacinadas, isso é um risco muito grande. Se houver 1 ou 2 crianças não vacinadas na escola, tanto faz, vão à boleia, beneficiam. Mas eu queria pôr aqui outra questão, que é, relativamente aos medicamentos naturais, eu creio que ainda mais perigoso é quando as pessoas combinam medicamentos naturais com medicamentos não naturais. Houve um projeto da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, que fez um documentário sobre isso no Média Ciência, naqueles programas que nós apoiámos e aprendemos imenso a vê-los, claro. E que então há casos de horror, histórias de horror, desde género de pessoas com tumores, por exemplo, com câncer, e que tomavam aloés. O aloés promove a angiogenese, agora estão a imaginar, era alimentar histórias absolutamente horríveis e coisas com incompatibilidades perigosíssimas, e depois chegam aos hospitais e não sabem explicar exatamente o que é que tomaram nem qual é a interação. É o Observatório da Interação Planta-Medicamento. Acho que é uma ferramenta muito útil para se consultar. Sim, é verdade, os medicamentos naturais podem ter efeitos. O problema é que não sabemos exatamente quais são. Muitas vezes os medicamentos naturais são misturas de várias substâncias com a composição variável e até muitas vezes com a composição errada. Eu conto uma história no livro acerca de um problema que ocorreu na Bélgica com os comprimidos para emagrecer, comprimidos de produtos naturais que utilizavam um componente da medicina tradicional chinesa, uma erva da medicina tradicional chinesa que era usada desde sempre pela medicina tradicional chinesa. E várias mulheres que tomaram esses comprimidos para emagrecer acabaram por ter falências renais, portanto acabaram por ficar dependentes de hemodiálise para o resto da vida. E o problema estava na composição desses comprimidos para emagrecer, porque eles continham uma erva da família das aristoláceas que causa esses problemas. No entanto, essa erva não estava na composição do medicamento. O que acontecia é que o nome em chinês dessa erva e da outra, que era suposto estar, era parecida. Das ervas confundiam-se e as mulheres acabaram por tomar esses comprimidos com essa erva, que, aliás, as ervas desta família causam todas bastantes problemas. São mais cancerígenas do que o tabaco, estão na base de uma doença endémica nos Balcãs, que, neste caso, porque as sementes da erva se espalham pelos campos de cereais e acabam por entrar na alimentação humana. E então existe uma doença que acho que se chama nefaropatia endémica das Balcãs, é assim que se diz, Alexandre, que faz com que haja uma incidência muito elevada entre essas populações dos países balcânicos de problemas nos rins, cânceres do trato urinário superior,
uma série de coisas por causa precisamente de uma semente, de sementes desta erva que se misturam nos campos de cereais. E esta erva é uma erva utilizada há milhares de anos pela medicina tradicional chinesa. Lá está, não é uma coisa fulminante. É uma coisa que tem efeitos cumulativos. Não é por tomarmos uma vez a erva e até nos sentimos bem por causa do efeito placebo que achamos que ela tem algum problema. Portanto, é uma coisa que só com estudos epidemiológicos conseguimos, e com conhecimento acerca do mecanismo, da sua função, estudos metabólicos, é que conseguimos perceber o problema. Parece que querem passar ao autografar. Há ali mais uma pergunta. Vamos à última pergunta. Boa noite. Não é bem uma questão, é para dar os parabéns ao David. O David há muitos anos foi meu aluno. Exatamente, 9º ano, era um excelente aluno a todos os níveis, portanto, parabéns, David, continua. Li o livro anterior em que eu teria com o Carlos Piolhais, e Pipocas com Telemóvel, também adorei. Vou também comprar este, e parabéns, David. Obrigado. Isto também quer dizer de alguma forma que tive bons professores, não é? Para a coisa ter... Muito obrigado a todos. Passava então agora à sessão seguinte, que será o autor irá autografar as cópias do livro. Ele já está preparado, aqui há muito tempo a treinar. E dava, entretanto, por encerrada a nossa sessão plenária. Muito obrigado a todos. Obrigado. Ok, Jorge, obrigado.